Bom, vamos dar continuidade às análises das obras do Paz, hoje com a obra O Juramento dos Horácios, do artista Jacques-Louis David. Gente, Jacques-Louis David foi um dos maiores representantes do movimento neoclássico, então isso já é um aspecto importante, né, da análise da obra. E eu vou continuar fazendo o uso do guia, que vocês encontram na apostila, na página 206, se não me engano, tá? Enfim, e aí eu vou, né, fazendo a análise bonitinho para vocês, seguindo essa estrutura. Esse guia é super útil, ou vocês acham ele também no Google Classroom, né? A análise iconográfica, ela é um geralzão. Gente, essa aqui é a cor mais aproximada da obra original, tá? Quando a gente procura na Google, tem umas coisas que ficam... Não sei o que o povo faz, que começa a escurecer demais a cena, e aí a gente acaba perdendo algumas referências visuais. Por exemplo, do fundo. Então eu acho importante a gente, né, então assim, fixem na memória de vocês que essa aqui é a cor mais aproximada da original, tá? Eu tive a oportunidade de ver ao vivo, então eu tô falando com precisão pra vocês, tá? Gente, vamos montar aquela estrutura meio que preenchendo, seguindo, né, esse guia de análise de obras. Mas primeiro nós estamos vendo homens com roupa de soldado. Tem um homem no centro que tá segurando espadas, né, enfim, bem objetivo. Eles estão com a mão, né, como em riche, como se estivesse jurando, né, o nome da obra, O Juramento dos Horácios, entrega um pouco isso. E ali, na parte, a gente lê uma obra de arte igual lê um livro, né, então a gente faz a leitura da esquerda para a direita. E do lado direito tem umas figuras femininas que estão meio desesperadas, meio desapontadas, enfim, com a saída desses homens para uma possível batalha, já que eles são vestidos para a guerra. Isso é uma análise básica. Agora a gente vai fazer o preenchimento juntos disso aqui. Primeiro período. Período da obra, neoclássico. Neoclassicismo. Sempre acho interessante a gente colocar a data para saber século, enfim, né? Então a obra ela é de 1784, tá certo? A técnica: óleo sobre tela, beleza? Temática: esse tema, se vocês forem procurar, ele entra como um aspecto de mitologia romana, tá? Uma história específica, como se fosse uma narrativa dos romanos, tá? Então, mitologia romana. O que ela representa? Essa imagem, ela tem um aspecto de comparativo, é como se fosse uma analogia. Uma analogia... Deixa eu só voltar aqui. Uma analogia aos homens que saíam para a guerra no caso dessa obra em específica, a Revolução Francesa. Para a guerra, aí eu vou colocar aqui, Revolução Francesa. Ok, a obra ela foi feita antes, mas ela já fazia uma alusão às referências revolucionárias, porque a população já estava efusiva, tá? Então, assim, lembre-se desse detalhe que eu falei, tá? Apesar da obra ser de 1784, a população francesa estava já numa questão iluminista, já estava num questionamento muito forte sobre os poderes, né? Então, é uma pré-revolução. Acho que vou até colocar pré aqui, para não confundir depois. Beleza? Características principais. Como eu disse para vocês, eu gosto de seguir o guia, né? Então, o primeiro passo que nós temos aqui é o tema. Temática. Gente, como é bem direcionado para questões políticas, tá? A gente pode colocar como temática política. Retrato político. Pode ser histórico, porque ele está fazendo, né, uma analogia com um acontecimento histórico. Pode ser mitológico. Enfim, tá? Tem essas variedades aqui. A representação da obra de arte. Representação, lembra que é a questão da estética. A obra é naturalista.
naturalista. Formas e espaço. Existe profundidade ou só primeiro plano? No caso de ter profundidade, dá para perceber que tem perspectiva? Observa bem a cena. Gente, perfeita, a obra é perfeita. Né? Então, assim, a gente consegue ver todo o tracejado do chão. Obras neoclássicas são naturalistas e elas têm uma tendência muito forte a supervalorizarem perspectiva, porque eles são clássicos, lembre-se disso, então a matemática está ali em volta, tá? Então, a obra possui perspectiva, e profundidade. Possui profundidade, né? Perspectiva acho que já está implícito a palavra profundidade. As formas são volumétricas ou planas? Elas possuem volume, são volumétricas, né? E evidentes. A gente consegue ver claramente o que é a cena, né? O que está acontecendo. A composição dessa obra. Pessoal, essa obra ela é composta como se fossem em 3 atos. Repara que tem uns arcos ali no fundo que ele ajuda inclusive a separar essas cenas. Então nós temos os rapazes, nós temos o homem ao centro e nós temos as mulheres. Então tem como se fosse uma divisão em 3 blocos, tá? A obra é composta em 3 formatos, em 3 blocos piramidais. Se você reparar, os rapazes que estão fazendo o juramento estão dentro de um formato triangular, as pernas abertas do homem fazem formato triangular, e excluindo a mocinha que está um pouquinho, que está com as crianças, que está mais no escuro, as 2 mocinhas mais iluminadas estão concentradas também no formato piramidal. Então, isso também ajuda a deixar a obra travada, tá? Então, ela é estática. Heróica. Eu daria até pra colocar como heróica na parte de temática. Ela é assimétrica, né? Assimétrica. Mas é bem distribuída. Os elementos são bem distribuídos. São equilibrados. A iluminação. A luz é aproveitada como recurso expressivo. Normalmente, nesse período, é muito difícil vocês verem expressividade, tá? Assim, não é muito o feitio dos artistas neoclássicos. Mas a luz, ela ajuda a dar técnica, tá? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que existe uma concentração maior de luz partindo do lado esquerdo da obra, tá? Então, a luz parte do lado esquerdo da obra. Cores. Existe uma predominância de cores quentes, né, principalmente os vermelhos, até por conta da questão da bandeira revolucionária, enfim, que eles usavam bastante reflexão dos vermelhos. Tá? Então, predominantemente quentes. Com pequenas... Predominantemente quentes. E fazendo oposição com pontos azuis. Fazendo oposição com os azuis, tá, da tela. Então, nós temos uma atmosfera do quente, mas com pontos, né, com oposições com as tonalidades azuladas. Para assuntos relacionados, eu acho sempre interessante dar uma olhadinha na matriz de referência, né? Então, aqui, ó, a Indivíduo, Cultura e Mudança Social, falando sobre organização política, falando sobre sociedade, né, avanços, enfim. Acredito que isso aqui pode estar dentro da sociologia, da filosofia. Acredito que possa ter reflexão com a história, gente, óbvio, né? Moral e cívica, novamente, questão de moral, conceitos de beleza, tipos de gêneros, normalmente pegam aspectos das artes visuais, só que aí eles podem fazer uma brincadeirinha aí com questões conceituais. A formação do mundo ocidental contemporâneo, história, número, grandeza e forma, matemática, trigonometria e triângulos, ó, as pernas deles, e novamente questão histórica. Então, vamos lá, preenchendo assuntos relacionados.
matemática, filosofia, sociologia, história. Tá? Então, esses são os possíveis assuntos relacionados. Se vocês souberem o que dentro do contexto, por exemplo, história, a gente pode colocar, que está escrito lá, inclusive, iluminismo. Né? Então, isso já pode ser algo a ser aplicado. Tá certo? Então, fechamos essa obra, que é linda. Né? Fechamos essa obra, então, na parte de análise técnica, criando essa estruturazinha aqui. Vocês podem dar um print, enfim, anotar no caderno de vocês. E é isso. Vamos para a próxima obra.